Olá, eu sou Alberto Guerra e mais uma vez estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História. E a literatura, dessa vez, vai contar um pouquinho, porque o autor é imenso, vai contar um pouquinho da influência de Shakespeare no teatro universal. Ou melhor, no dicionário das representações, no dicionário dos talentos, teatro é sinônimo de Shakespeare e Shakespeare é sinônimo de teatro. Você não pode imaginar no mundo um teatro que ignore figura tão fantástica. Renascentista, de talento, consegue fazer uma obra imensurável, uma obra genial. E como qualquer obra genial, ultrapassa o seu limite temporal. Se antecipa ao tempo. Está sendo sempre inovador. E como sempre se diz, o teatro é a representação da vida. O teatro é a representação da vida pela dialética, pelo choque de pensamento entre um protagonista, que quer dizer o primeiro que luta por suas ideias, e um antagonista, aquele que luta contra as ideias do protagonista. A partir desse choque de ideias, desse choque dialético, se tem o jogo das ideias numa exposição dramática. O teatro é dramático por isso. O teatro dramático incorpora a comédia e a tragédia. Comédia e tragédia são faces de uma mesma moeda. Você ri ou chora de acordo com seu distanciamento ou não do fenômeno apresentado. Shakespeare sabia muito bem disso. Shakespeare é um autor atento a tudo, é um gênio, é um monumento da cultura universal. Então, não é genial apenas porque põe Hamlet falando ser ou não ser, eis a questão. É genial porque faz Hamlet deixar o seu posto nobre e se confundir com um plebeu que está na plateia, fascinado com os seus questionamentos. O questionamento que ocorre no personagem é um questionamento que chega até o homem comum. É preciso dizer que teatro, antes de ser uma arte cara, no caso brasileiro, por exemplo, em relação ao nosso salário mínimo, mas evidentemente que o erro não é do teatro, é do salário mínimo, o teatro já foi popular. O teatro já fez a sua aproximação do grande público. E o teatro está em qualquer lugar. Não se precisa de uma grande produção para se ter um momento genial do teatro. Shakespeare, então, muito habilmente, soube traçar a tragédia e a comédia. E, tanto na tragédia quanto na comédia, é fantástico o seu processo de criação. Porque não sei se sabem, mas a tragédia, ao longo do tempo, teve sempre mais prestígio do que a comédia. O mundo sempre olhou com reservas para a comédia, porque sempre o mundo teve medo do riso, teve medo da ironia, teve medo da paródia, teve medo de um discurso que tiraria a certeza, de um discurso que proporia uma mudança, de um discurso que ensinaria o ser humano outro caminho de pensar. A tragédia traz a nobreza, a característica do grave, do circunspecto, daquilo que é fundamental na percepção dramática do ser. Mas as duas máscaras que estão lá no teatro e que foram muito bem interpretadas pelo Shakespeare são do mesmo eixo,
são do mesmo ponto, da mesma origem. O drama. Um drama que não é só do Otelo, tendo de ouvir ao pé do ouvido o Iago tramar diabolicamente o ciúme dentro do universo do personagem. O Otelo representa, por metonímia, muita gente que está no entorno lendo. Nós, humanos, somos limitados. Não podemos viver todas as experiências possíveis. A vida é curta para vivê-las e as experiências precisam ser vividas. Então se inventou a arte. A arte é também o quê? Uma forma de viver por terceiros. Uma forma de viver o que não se pôde viver de verdade, mas se vive de mentira. E a mentira ensina. A imaginação ensina. O que é a imaginação? O processo de criação de imagens daquilo que ainda não ocorreu, mas que poderia ocorrer. A arte traz para dentro de nós o vir a ser. E o teatro shakespeariano, mais ainda. O teatro do Shakespeare é um teatro que trabalha os grandes sentimentos humanos. Não é só uma briga entre famílias em Romeu e Julieta. Não é uma briga, não é apenas uma traição, um engano. Não é nada disso solto. É tudo isso dentro do homem. Então, repare, ele vai contar várias histórias. Ele vai contar vários episódios que ele inventou. Mas todos, rigorosamente todos, vão mergulhar na alma do ser humano. E ele vai trazer os grandes temas para dentro do seu texto. E esses grandes temas vão fazer a sua obra, fincada no Renascimento, virar temática pós-Renascimento. Você tem mergulhos na ideologia romântica sem que haja ainda o romantismo organicamente, historicamente, culturalmente. No Renascimento, ele estará muito antes da Revolução Francesa, por exemplo, que foi um movimento político e histórico que desembocou numa visão literária romântica, burguesa. Mas a temática intrínseca, a temática pertinente, aquela que se fixa como base humana, como essência humana, já existia nele e vai continuar a existir em todos os períodos literários, se um grande escritor tomar as rédeas, tomar o discurso. Quando eu digo literário, você pensa em tudo, menos no teatro. Porque o teatro valoriza uma linguagem que não é só a linguagem verbal. Ele usa uma linguagem do cenário, ele usa uma linguagem da luz, uma linguagem da direção, ele usa o verbal e o não verbal, a representação dos seus atores, ele usa a interpretação da direção, ele interfere, o teatro interfere no texto de base. Mas um dos princípios é o respeito ao texto de base. E isso não anula a criatividade do entorno, a criatividade daqueles que vão ser as vozes que vão interpretar o pensamento shakespeariano. E o teatro não importa que use outras linguagens, que use trilha sonora, que use outro expediente qualquer para auxiliar a linguagem verbal. Essas linguagens todas serão enriquecimentos para a linguagem do Shakespeare, que não precisa de cada um de nós. Nós é que precisamos da inteligência, da sutileza, da sensibilidade desse grande bardo inglês, como a crítica costuma chamar, para louvar a sua presença. Como se a presença por si só
com essas criações todas, não devessem ser louvadas. Não deixe de ir ao teatro. Faça como Fernanda Montenegro. Vá ao teatro de qualquer maneira. Perguntem a Fernanda Montenegro, grande atriz, uma das representações mais expressivas da arte brasileira, imortal da academia, se o teatro universal não se fundamenta em Shakespeare. Em Shakespeare e, aqui no Brasil, em Nelson Rodrigues. Ali está a orelha do drama, a orelha do Otelo, que ouviu o Iago falar, que ouviu uma narrativa e que se transformou no que se transformou e criou, inclusive, a possibilidade de diálogo com o nosso Bentinho do Machado de Assis. Se você gostou dessa análise, dê seu like, faça a sua inscrição, fale com um amigo para se inscrever também, participe, seja sempre bem-vindo e bem-vinda. Sem a presença de vocês, não há esse canal. O canal só existe porque vocês estão aqui predispostos a ouvir. Isso que eu falei é só uma pálida ideia do que pode ser absorvido na obra shakespeariana. Leia. Muito obrigado.